Hoje nós vamos falar sobre posicionamento. Posicionamento. Abra sua Bíblia em Números 27. Números 27. Se você está vendo alguém aí sem a Bíblia, chega pertinho, está lá no início. Números 27. Amém? Números 27, 1 diz assim: Então vieram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estes os nomes de suas filhas: Máquila, Noa, Ogla, Milca e Tissa. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor, no campo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Portanto, não teve filhos. Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Disse o Senhor a Moisés: As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e fará passar a elas a herança de seu pai. Falarás aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos irmãos dele. Porém, se não tiver irmãos, dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, dareis a sua herança ao parente mais chegado de sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será prescrição de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Podem sentar. Aqui nós vamos falar sobre posicionamento. Naquele tempo era uma sociedade patriarcal. O que é isso? Eram os homens que tinham direito. Os homens tinham o direito da herança. Então aquelas filhas ficaram sabendo que não ia naquele tempo não, era futuro, iam ser repartidas as terras. A herança iria se repartir. Então, nós sabemos que eram os homens que tinham direito. Então, ainda não era chegado o dia de tomar posse da herança. Então, aquelas filhas se posicionaram. Por que elas se posicionaram? Se elas não tivessem a herança, elas iriam ter que viver de favor. Favor no vestir, favor no calçar, favor no comer. Elas iriam ter que viver de favor. Mas elas se posicionaram, mesmo todo a lei daquele lugar dizendo que elas não teriam direito, porque elas mesmas falaram: o meu pai é morto e não teve filhos. Então era para elas fazerem o quê? Se juntarem e começar a chorar as mágoas, começar a deixar que aquela situação as tomassem de desânimo.
Quando algo se levanta nas nossas vidas, o que nós fazemos? Nós nos posicionamos como herdeiras, como herdeiros, nós nos posicionamos como homens e mulheres de oração, que sabem que têm acesso ao Pai, ou nós ficamos ali chorando. Deus libera a herança para quem se posiciona para receber. Muitas das vezes é falado algo aqui no altar, a pessoa não tem coragem de falar amém. Não tem coragem de se posicionar e receber. De receber aquilo que Deus está dando. Nós temos que nos posicionar. Nos posicionar diante do que nós queremos, nos posicionar diante das dificuldades. No mundo nós teríamos aflições, mas ele diz: tem bom ânimo, eu venci e vocês vão vencer. Mas nós vamos vencer quando? Quando nós nos posicionarmos. Vocês já viram um guerreiro ir para a guerra sem estar vestido, sem estar com a arma adequada? Já viram um guerreiro ir para a guerra com roupa só de academia, calçado de chinelo? Um guerreiro vai para a guerra posicionado, botas, roupas, às vezes até impermeáveis, né, para não, se precisar de cair ali na lama, eles não sentirem frio, eles vão posicionado, arma no ponto de atirar. Como que está a sua armadura? Como que está a sua armadura? Como que está a palavra? Porque nós temos que ir contra o inimigo com a palavra. Nós temos que saber qual é o nosso direito. O que nós temos direito? Somos nós que temos que levar para Deus aquilo que está impossível para nós. Somos nós é que temos que ir e levar para Deus. Deus, ele está ali, pronto para receber. Mas somos nós é que temos que ter fé e acreditar que o meu álbum de foto, a minha chave, Deus vai tomar todos aqueles que eu coloquei ali e Ele vai abençoar. Ele vai fazer da minha casa uma casa de paz. Ele vai fazer de uma casa próspera. Ele vai fazer de uma casa temente ao Senhor. Aquelas 5 filhas, elas não podiam nem chegar perto do profeta. E aqui fala que ela chegou perto de Moisés, ela chegou perto do profeta. Que ousadia dessas mulheres, que ousadia dessas filhas. Elas foram reivindicar algo que já era delas, mas que por causa do costume daquele lugar, elas iriam perder. O que já é nosso? A Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. A Bíblia diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A Bíblia diz que Ele é o meu pastor e nada vai me faltar. A Bíblia diz que eu posso olhar para o alto, que de lá vai vir o socorro. A Bíblia diz que é para me buscar Ele em primeiro lugar e as outras coisas vão ser acrescentadas. Olha o tanto de palavras afirmativas que Ele nos entrega. Então nós temos que ser ousados e nos posicionar para entregar para Deus a impossibilidade que há. Porque se nós estamos aqui nessa quarta-feira, depois de um dia longo, nós estamos aqui porque nós cremos que a quarta-feira é a quarta-feira da vitória. E hoje nós nem precisamos do profeta, nós não precisamos de Moisés, nós temos acesso. Nós temos acesso a esse Deus. E entregar para Ele. Aquelas filhas não ficarem conformadas com a situação.
Elas não ficaram conformadas, elas ficaram inconformadas. Nós não aceitamos isso. Eu imagino as 5 ali conversando, pensando o que iria fazer. Eu imagino elas. Às vezes tinha uma que pode ter falado: ah, não, será que vai dar certo? Será que eles não vão mandar matar a gente? Será que eles vão abrir a porta para a gente entrar? Eu imagino que entre as 5 havia alguma que estava desanimada. Quando nós estamos passando por um problema, não vem o desânimo, não vem às vezes o de perto. Nós vimos Jó, que foi a esposa. Nós vimos Neemias, que foi os amigos, que ali trouxe desânimo. Mas 1, 2, 3, 4 ou as 5, acreditando que se fossem naqueles homens de Deus e eles levassem até o Senhor, elas iriam receber aquilo que era delas. Porque o que era delas não passou a ser naquele momento, não. Já tinha sido liberado para a família. O que é seu já foi liberado. A sua família já foi liberada. A sua família já foi liberada. Ah, mas nós estamos olhando e vendo as dificuldades. Se eu olhar para a minha também, eu vou ver algumas dificuldades. Mas eu não posso me conformar com isso. Eu tenho que olhar e orar e entender que se eu levar para Deus, Ele vai fazer no tempo dEle. Ele vai fazer no tempo dEle. Elas se posicionaram. E você? E você? Esse é o questionamento para nós. Nós temos nos posicionado como guerreiros, como filhos, para tomar posse das promessas do Senhor. Quando você ora a palavra. Senhor, a tua palavra diz isso e isso e isso. Então eu vou tomar posse, porque o Senhor não é homem que minta. Tudo que está aqui, gente, é para nós. É para nós. É como se tivesse uma mesa de banquete. É para nós. Os jovens darão frutos, os mais velhos darão frutos. Nós somos ramos que dão frutos. Nós somos férteis. Então nós não podemos olhar para as circunstâncias e deixar nos abater, não. O nosso alvo é Cristo, nós temos que olhar para Cristo. Elas se posicionaram, se colocaram no direito de receber. Como que foi o seu andar daí até colocar aqui? Como que foi? Foi aquela coisa, toda quarta-feira eu estou orando por isso. Ou foi, não, hoje é o dia, hoje é o dia. Porque a Bíblia fala que onde você colocar os pés, Ele vai te dar por direito. Então a confiança, a fé tem que ser estabelecida por nós. Chega de moleza. Chega de desânimo. A lei é clara, falava que já tinha herança, elas não estavam tomando de ninguém. Elas não estavam tomando de ninguém. O que você precisa hoje é reivindicar. O que você precisa hoje é ir até Deus e dizer que você precisa. Às vezes você precisa jogar por terra a palavra de desânimo que você lançou hoje. Porque
Porque muitas das vezes a gente ora aqui e quando chega no passo seguinte a gente já dá morte para aquilo ali que a gente orou. E as nossas palavras, elas têm que trazer vida. Vida. Muitas coisas acontecem no caminho para nos desanimar. José recebeu aquele sonho e no caminho, quantas coisas aconteceu para ele desanimar? Quantas coisas? Então nós não podemos pensar no caminho, não. Nós temos que olhar o alvo. Um corredor, se ele ficar prestando atenção no caminho, ele não vai correr. Porque no caminho ele vai ver gente melhor do que ele vai ver gente na frente, ele vai ver gente que tem a possibilidade de ganhar. Mas ele olha o alvo. E o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Aquele que deu a vida para que a gente estivesse aqui hoje, para que a gente conhecesse esse Deus do impossível. Então nós não podemos olhar para o caminho, nós temos que olhar para o alvo. Porque se nós olharmos para o caminho, nós vamos desanimar. Eu digo para você que eu vou desanimar e você também. Se nós olharmos para o alvo, até o caminho vai ser diferente. Porque ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quando você olha para o alvo, até o caminho é diferente. Quando nós não temos Cristo como alvo, o caminho se torna cheio de pedra, ele se torna impossível, cheio de buraco, ele se torna um caminho árduo. E aí um ano ele vira 10. E aí um mês ele vira um ano. Parece que vai multiplicando o peso. Por isso ele manda, nós temos ele junto para que nós possamos pegar o jugo dele que é suave e o fardo é leve. Todos nós temos algo para trazer nesse altar. Mas o que vai fazer a diferença é o posicionamento do que o Senhor tem para nós. Para quem que você vai levar? Ela não levou para qualquer um. Elas não pegaram e levaram para a vizinha, não. Elas levaram para aqueles que tinham acesso a Deus. Bartimeu estava ali, ele gritou, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Imagina o posicionamento desse homem, gente. Sem um microfone, sem um alto-falante, e no meio daquela multidão, Jesus escutou aquele homem. E foi a última vez que ele esteve naquele lugar. Porque a partir daí ele passou a ver. O que queres que eu te faça? O mesmo Deus dele é o nosso Deus. É o mesmo Deus. Isaías levou até Ezequias. Arruma sua casa, o recado. Arruma sua casa que você vai morrer. Isaías, gente, não foi qualquer Zé da esquina e não, ó. Foi Isaías que levou o recado, imagina. Já era para ele ficar todo trêmulo. Não, eu vou arrumar mesmo. Nossa, deixa eu pedir para esse filho arrumar isso aqui. Não. Ele foi até o Senhor e pediu mais uns anos de vida. E ele ganhou. Ele ganhou. O mesmo Deus dele é o nosso Deus. É o nosso Deus. Falta posicionamento hoje na igreja.
Falta posicionamento na igreja do Senhor. De tomar posse, que nós podemos colocar no altar, e do altar vai jorrar a bênção. E aquilo que parecia impossível se torna possível para Deus. Se torna possível para Deus. Aquele coxo estava ali na beirada daquelas águas. E o Senhor chegou e por pouco ele não perde a cura, porque ele não se posicionou, ele começou a reclamar. Quando a água mexe, eu não consigo chegar lá, outros vão na minha frente. O Senhor não perguntou nada, Ele só quer nosso posicionamento. Nós temos que parar de ficar murmurando. Por que não chegar e falar, olha, o Senhor é mais poderoso do que essa água que mexe aqui de vez em quando? Então, se o Senhor quiser, eu posso ser curado, eu posso ter. É posicionamento. Então você, jovem, tem que se posicionar desde cedo. Qual o tipo de marido que você quer? Qual o estudo que você quer? O que você quer daqui a uns anos? Você, pai, tem que se posicionar como sacerdote da casa. Você, mãe, tem que se posicionar como uma mulher sábia. É nós que temos que nos posicionar como filhas. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Mas muitas das vezes nós nos posicionamos diante do que o inimigo diz. Nós nos posicionamos e ficamos ali parados. O não consigo, a ansiedade, o ter medo, vai tomando posse. E aí vai criando aquelas correntes que a gente consegue dar só 2 passos e tem que voltar. Dá 2 passos e tem que voltar. E ele tem propósito. Ele tem propósito. As quartas-feiras são quarta-feira da gente se posicionar. Nós já temos que chegar aqui cheios do que nós vamos falar para Deus. Qual vai ser as palavras que nós vamos entregar? Ele foi chamado para visitar Lázaro, que Lázaro estava doente. Mas ele se posicionou primeiro, aonde que o Pai mandou ele estar. Lázaro era um amigo de Jesus. O amigo. Mas ele se posicionou. Não, depois de 4 dias que você vai. Primeiro você vai estar aqui. E ele não questionou. Pai, se eu demorar 4 dias, ele vai morrer. E o que vai acontecer? Se posicionar. Mas quando ele chegou lá, ele chamou Lázaro, sai para fora. Lembra que nós não temos que olhar o que está no meio do caminho? Nós temos que olhar para o alvo. Nós temos que olhar para o alvo. Esse alvo, ele está aqui para realizar o que vocês querem, o que eu quero. Não há causa impossível para ele. Não há causa impossível. Ele é o melhor juiz, ele é o melhor advogado, ele é o melhor amigo, ele é o que conduz. E aí, quando o pedido chegou, o Senhor já falou, as filhas têm direito. Mas às vezes nós oramos e o nosso pedido não passa daqui. O nosso pedido não sai desse telhado.
Mas não porque Ele não queira abrir, não. É porque nós não pedimos como convém. Não recebeis porque não sabeis pedir ou pedir mal. Nós precisamos saber pedir. Aquelas filhas não pediram pouca coisa, elas pediram o que era de direito. Nós temos que entender qual é o nosso direito, para a gente se posicionar. E aí a Bíblia diz que vai cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, e nós não seremos atingidas. Nós não seremos atingidos. Por quê? Porque nós estamos posicionados nessa presença. Vão vir tempestades? Sim. O barco vai balançar? Sim. Mas aonde estava Jesus? Posicionado. Posicionado. Então é esse posicionamento que nós temos que ter. E se nós formos ler de novo, nós vamos ver que o posicionamento dessas filhas mudou a história de gerações. Mudou a história daquela nação. Ele não deu e falou, pronto, é só essas que vão ter direito. Não. Ele falou que dali para frente, quando não tiver filhos, as filhas têm direito. O seu posicionamento vai mudar a história de gerações. Vai mudar a história de gerações. Deus vai encontrar os seus pais, Deus vai encontrar os avós, Deus vai encontrar os filhos, Deus vai encontrar os netos. Gerações. A Bíblia fala que virão 1.000 gerações de bênção. Por quê? Porque um dia eu me posicionei. Porque um dia você se posicionou. Um dia aqueles discípulos se posicionaram e hoje nós estamos aqui. Então nós temos que sair deste lugar. Quando aquele sacerdote chegou ali para chamar Davi, foi apresentado outros, com muito mais imponência, com muito mais físico. Mas Davi chegou e se posicionou. Gigante, não preciso dessa armadura. Uma pedrinha, o meu Deus pode. Se posicionou. Quem era que estava na frente de Davi era o Deus que chama para a gente se posicionar. Era o Deus do milagre. Era o Deus do impossível. Porque se nós olharmos, vencer aquele gigante era impossível. Ivonete, a minha causa é impossível. Aleluias. Aleluias. Porque o Deus do impossível, Ele está aqui. Ele está aqui. Como igreja, nós temos que entender isso, que nós não viemos aqui para fazer uma oraçãozinha no início, cantar uns louvores, ouvir uma palavra e ir embora. Não, nós não viemos aqui para isso. Nós viemos aqui para ser treinados. Porque a hora que o inimigo vier, nós vamos ter uma palavra. Nós vamos entregar para ele a promessa que Deus tem nos dado. Posicionamento.
Por isso nós oramos para tirar todo o desânimo. Por isso nós oramos para que os anjos do Senhor, a presença do Espírito Santo viesse e nos convencesse que esse peso que você entrou aqui carregando, você pode deixar no altar. Que essa causa impossível aos olhos humanos, você pode deixar no altar. Esse currículo que você precisa que aquela pessoa daquela empresa vê, você pode deixar no altar. Porque a herança, a Bíblia fala que comerás do suor do seu rosto. Então, para a gente comer do suor, tem que ter um emprego. Independente do que a dificuldade que está lá fora, nós temos um Deus do impossível. Gostaria que você ficasse de pé. E que você pudesse se posicionar onde a bênção vai jorrar. A Bíblia diz que a bênção jorra do altar. Se você não colocou aqui, você pode lançar as suas mãos e você pode colocar nas suas mãos aquilo que você veio buscar.